Seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast, esse lugar, esse momento, esse ambiente aqui onde nós podemos conversar e falar mais sobre o Ministério Fiel, sobre editora fiel, sobre conferências fiel, sobre curso fiel, sobre os nossos convidados que nós amamos tanto. E hoje nós estamos com uma grandiosa, eu posso dizer dessa forma, pessoa que vai nos convidar a aprender mais sobre educação cristã. Seremos educados. Exatamente. Hoje nós seremos mais educados, né? Reverendo Mauro Meister. Muito obrigado, reverendo, por topar estar aqui conosco. Embora a gente quase arrumou todo o podcast para o dia anterior. Tem isso. Né? Comunicação é tudo. É tudo. É tudo. E aí nós somos educados pela data certa. Isso aí. Muita alegria estar com vocês, participar com vocês aqui do podcast e compartilhar aquilo que o senhor tem feito dentro dessa área da educação, para a gente aprender um pouquinho juntos. Muito bom. É isso então, Vini, por favor, faça as boas honras de apresentar o querido reverendo aqui hoje. Claro, com certeza. Deixa eu respirar aqui, tomar ar, porque o currículo é grande, né? Muito bom. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, extensão de Goiânia, né? Que fique bem claro. Isso aí. Ele é mestre em teologia exegética pelo Covenant Theological Seminary, nos Estados Unidos. Doutor em literatura semítica pela Universidade de Stellenbosch, África do Sul. Muito bom. E no CPAJ ele ensina disciplinas nas áreas bíblico-hermenêuticas, né, como o Antigo Testamento, teologia bíblica, e também na área pastoral, com pregação, educação cristã e plantação de igrejas. O pastor também escreveu os livros Lei e Graça, A Origem da Idolatria, além de capítulos de livros e artigos para Fides Reformata. Ministro presbiteriano desde dezembro de 1989. 33 anos. 33 anos. E atua como pastor da Igreja Presbiteriana Barra Funda, em São Paulo, e é o diretor executivo da Associação Internacional de Escolas Cristãs, a AXE, né? Esse é um dos motivos dele estar aqui hoje para falar sobre educação cristã conosco. E o mais importante é a sua família, né? Casado com Denise, pai de Abner e Nina. Avner hebraico. Avner. Sim, mas tem que acrescentar aí, sogro da Júlia, sogro do Lucas e O mais importante? Vô do Theo. Isso aí. É isso aí, pastor. Seja muito bem-vindo, reverendo Mauro Meister. Isso aí. Acertei a pronúncia. Para não errar. Muito bom. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês nesse dia para esse assunto tão importante. Muito bom. Reverendo, essa seria, na verdade, uma primeira pergunta para o senhor. Como é que o senhor começou a ser direcionado para a questão da educação cristã? O senhor já deu um pouco sobre isso, mas como dando alguns passos anteriores, né? Onde se encontra isso dentro da teologia para a gente começar a conversar dentro da sua área? Ok. Vamos lá. A gente corre sempre o risco de desenvolver conceitos reducionistas em todas as áreas. E acredito que muitas vezes a igreja, os estudiosos, os teólogos e pastores e consequentemente os membros das igrejas acabam desenvolvendo um conceito reducionista de educação cristã. O texto tão famoso de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, muitas vezes para alguns vale para o ensino só em casa, ou para outros vale para o ensino só na igreja, para outros vale para o ensino de teologia. E todas essas áreas, na verdade, elas são educação cristã. Sim. Todas elas são a maneira que nós olhamos para a Escritura e a maneira como a Escritura nos ensina a educar dentro desses parâmetros, né? E com um alvo, com um objetivo. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, que envolve o quê? Correção, repreensão e educação na justiça, com o alvo, a fim de que o homem de Deus se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse é o escopo. Eu chamo esse trecho de 2 Timóteo de a matriz da educação cristã. Perfeito. A maneira como o apóstolo Paulo ali ensina Timóteo e, consequentemente, toda a igreja cristã ao longo dos séculos, que ela precisa ter Bíblia como fundamento. E a partir do fundamento dessa revelação específica, né,
focada de Deus, que é a Escritura Sagrada, que na época de Paulo era só ainda o Antigo Testamento, e que ela vai servir para que a gente eduque de maneira ampla, de maneira clara, com um alvo específico, que é formar o homem de Deus. Esse homem de Deus, que está aí no final do capítulo, ele é o contraste do homem que aparece no começo do capítulo de 2 Timóteo. Sabe, porém, isso, nos últimos dias os tempos serão difíceis, pois os homens serão arrogantes, avarentos, jactanciosos. Tem lá 15 diferentes expressões usadas pelo apóstolo Paulo para designar a atitude a moral, a vida humana longe de Deus, a falsa piedade e assim por diante, em contraste com esse homem que é formado pela Escritura, lá no último versículo, que é formado pela palavra, que é formado pelas coisas de Deus, que é envolvido pelo que está ali no meio do capítulo, que é o capítulo 3, versículo 10 ali. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o procedimento, as perseguições. Todo mundo que quer viver piedosamente será perseguido. Então, óbvio que essa educação e esse ensino envolve o discipulado. Então, aqui eu estou dando mais ou menos um mapa geral da ideia de uma educação cristã que é global, que é inteira, que é completa. Então, se eu falar de educação em casa, ela tem que ter esses elementos. Se eu falar de educação na igreja, ela tem que ter esses elementos. Se eu falar na educação na escola, ela tem que ter todos esses elementos. Ter um fundamento bíblico. Esse fundamento bíblico, ele é formador da nossa visão de mundo, e essa visão de mundo, ela vai integrar todo o conhecimento. Então, por exemplo, se eu vou falar de educação em casa, na relação pais e filhos, essa educação, ela precisa abranger todo o aspecto moral da lei de Deus, da vida, da convivência. Deuteronômio capítulo 6, dela falarás sentado em tua casa, andando e tal. Se eu falar de educação escolar, seja ela no ambiente que for, tá? Mas quando eu falo de educação aplicada das coisas do estudo da revelação natural, né? Então, se eu for falar de matemática, física, etc., pode ser na escola, pode ser no homeschooling, onde for, essa educação ela vai tomar por base a cosmovisão cristã para ensinar aquilo que vai ser ensinado. Afinal de contas, não tem ensino que não tenha pressuposto. Sim. Todos os pressupostos que nós temos, eles são carregados por nós e eles são transmitidos no processo de ensinar. E aí você começa a ver esses contrastes, né? Porque tem muita gente que diz, não, conhecimento não se transmite, ou educação não é algo que você passa para o outro. O papel do professor, ele é só um moderador do conhecimento, um facilitador, e etc. Quando a Escritura ensina que conhecimento é passado de geração em geração, de pai para filho, e, obviamente, do professor, do mestre, para o aluno. Muito bom. Reverendo, então, dentro dessa sua colocação, né, colocando o versículo como matriz e como base daquilo que nós, como cristão, devemos seguir, a gente está falando, então, de uma necessidade de, talvez, definir o que é educação cristã por conta da educação em si, né, por conta dessa cosmovisão que o mundo traz de como educar, a gente precisa ter uma educação cristã e trabalhar a partir dela. É isso que o senhor está dizendo. Ok, isso. Veja só, é interessante, né? Volto aí ao versículo 3. A gente sempre usa 2 Timóteo 3,16 para defender a inspiração da Escritura. Certo. E graças a Deus que a gente usa isso. Mas o alvo do apóstolo Paulo no texto não era esse. Paulo não estava preocupado em defender a inspiração da Escritura, ainda que a gente use esse texto para fazer isso. Mas Paulo ensina que o ensino ele envolve essa ideia da natureza humana. Então, por isso ele começa dizendo, toda a Escritura
inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção. Isso implica em quê? Que é necessário corrigir. Tanto no campo da natureza do indivíduo que aprende, que precisa ser corrigido, quanto no campo das ideias, da filosofia, dos conceitos que precisam ser corrigidos. Então, por exemplo, hoje, em pleno século que vivemos, do século passado para cá, a educação passou por uma ou várias revoluções. Essas teorias educacionais que foram levantadas a partir do início do século passado e desenvolvidas, elas se distanciaram completamente de qualquer epistemologia cristã. Elas passaram a ser feitas nesse mundo supostamente no vácuo da ciência que não tem pressupostos, que é mentira. Então, essa educação, ela carrega, na verdade, pressupostos, que são pressupostos anticristãos. E aí a gente começa, por exemplo, a construir uma teoria educacional cristã a partir do quê? A partir da correção. Então, a gente olha para as teorias e fala, opa, peraí, isso aqui está em contraste com a palavra de Deus, isso aqui é contrário. Um exemplo simples. A maioria das teorias educacionais contemporâneas, elas partem da ideia, do conceito de neutralidade moral. A criança é moralmente neutra. Meu Deus. Né? E aí, quem tem filho sabe. Exato. O meu tem 9 meses agora e o que o senhor está falando para mim você começa pela correção e não por ensinar algo novo a ele. Porque ele já sabe que tem algo errado. O negócio é contrário à própria realidade, à clareza, né, de qualquer coisa. Né? Mas os teóricos do século passado, eles levantaram essas hipóteses, escreveram livros, levantaram teorias. Então, existem as teorias da tábula rasa, da neutralidade, assim por diante. E quando a gente olha para a Escritura fala algo que é oposto a isso. Ela fala que nosso coração, lá na essência, ele já carrega as marcas do pecado e trabalha com esse pecado dentro dele. Então, uma educação que seja cristã, ela vai buscar o pressuposto correto a respeito da moralidade humana, a respeito da capacidade humana de aprender, de ensinar, de investigar qual é o papel de quem ensina, de quem aprende, né? De entender o que é que nós fazemos ao educar. Como é que nós executamos isso. O professor Felipe Fontes escreveu um livrinho que foi uma coedição aqui da Fiel, junto com a associação, a AXE, a Associação Internacional de Escolas Cristãs, e o livro é Você Ensina de Acordo com o que você adora. Ou seja, nosso coração, nossas volições, elas são governadas, né, pela nossa adoração. Então, no ensino não é diferente. Isso é muito interessante, justamente, eu falei, né, estou com um menino agora de 9 meses, o senhor tem o seu netinho também, né, e a gente realmente ensina pela correção os pequeninos, né, eles tendem, assim como a gente quando foi jovem, criança, tendia a já fazer o mal, fazer o que é errado mesmo, e corrigir, né, dar esse traço para talvez não seja nem tanto uma volição, mas fica notória a inclinação, né? Uma das primeiras coisas que uma criança, e aí sim, você tem que partir para os estudos, né? Para pesquisa. E a ciência, ela não é má, ela não é ruim, obviamente, ela tem pressupostos, e às vezes esses pressupostos são prejudiciais. Mas uma das coisas que a gente aprende, que a ciência mostra, né, é que a criança, ela, quando nasce, começa a crescer, ela não tem senso de identidade, ela não sabe quem ela é, ela não se descobriu, ela vai se descobrir. Quando uma criança entra na educação infantil, até nos parâmetros curriculares nacionais e essas coisas,
uma das primeiras coisas que são inseridas no contexto educacional é o sentido da identidade, da pertença, do lugar, quem eu sou, onde eu estou, qual é a minha comunidade. A criança vai aprendendo essas coisas, né? Chega um momento em que ela vai reconhecer o outro, né? A criança, por exemplo, ela se desenvolve muito a partir dos pés e das mãos. Por isso que ela vive mastigando a mão, o pé, etc., né? Os sentidos vão sendo desenvolvidos por aí. Então, ela está fazendo uma autodescoberta. Agora, isso é muito diferente de eu dizer que ela não tem uma inclinação moral. Então, eu não sei exatamente, e é ruim falar isso num podcast que você fala que não sabe e fala, né? Porque depois é onde você apanha. A gente não vai fazer esse corte, então, esse corte aqui, pronto. Os meninos do marketing não vão fazer. Não. O fato é que ela nasceu em pecado concebeu a mãe, né? Mas a maneira como esse pecado opera é diferente da maneira como opera em nós. Sim. Isso não exime do pecado, da natureza pecaminosa, mas é diferente, né? A forma da volição aparecer, de eu manifestar essas coisas é diferente de um bebê, de uma criança de 1 ano, de 2 anos, e etc. e tal. Mas a gente sabe que a disciplina de educação na justiça. De novo, ensino, correção, repreensão e educação na justiça. Que esse conjunto de coisas tem que fazer parte desde o começo do processo. O desenvolvimento de sabedoria, né? Voltando lá em Deuteronômio, capítulo 6. Essas palavras hoje estarão no teu coração e tu falarás. Quais são as palavras? O texto lá de Deuteronômio, capítulo 6, começa falando da lei, da maneira como a lei, para que se cumpra, para que te ensine, para que prospere na terra que eu vou te dar e assim por diante. Então, é um conjunto, né? Muito bom. Pastor, eu estou pensando aqui sobre o tempo, né? O senhor falou sobre os filósofos falando sobre educação no século passado e talvez até anterior a esse, né? 20 e 19. E qual que é talvez o arrefecimento de escolas cristãs ou de faculdades que pudessem dar um peso a essa noção de educação? Parece que se perde, então, um pouco disso, né? A gente tem várias faculdades cristãs que foram feitas em séculos passados e por conta de um movimento de enfraquecimento do cristianismo, talvez a gente possa dizer assim, na Europa e nos Estados Unidos ou América, a gente tem esses novos pensadores ganhando espaço e influenciando essas escolas, tanto cristãs, e depois desenvolvendo o que a gente tem hoje no nosso ensino no Brasil e também em outros lugares, né? O senhor entende dessa forma também? O senhor tem algum ponto onde pode... nesse momento aqui da história, aparentemente a gente deixou de fazer isso aqui, e a educação que era cristã naquele momento deixou de ser cristã, se tornou apenas uma educação desenvolvida a partir do conhecimento do homem. Então, eu creio que são vários desenvolvimentos ao longo dos séculos. Okay. Né? Mas o fato é que a gente, ou a igreja cristã, o cristianismo como um todo, parou de se preocupar com educação tem uns 200 anos. Isso. E com a Revolução Industrial, com o desenvolvimento do trabalho, da inclusão da mulher no mercado de trabalho de uma forma diferente de antes, com o desenvolvimento dos meios de produção, com a gente começar a ter bens e serviços chegando na nossa casa, na nossa mesa. Aparentemente, os cristãos se preocuparam com essas áreas, a área econômica, a área do comércio, todas essas coisas que se desenvolveram. E a educação, dentro daquilo que a gente pode chamar de cristandade, falou assim, deixa alguém fazer. Eles fazem melhor do que a gente. Sim. E aí o cristianismo, propriamente, veja, eu estou fazendo uma distinção entre cristandade, que é a cultura cristã que domina, né, o continente europeu e o continente americano, ela começou a produzir uma educação que se secularizou rapidamente. Então,
nos últimos 200 anos, nós não tivemos, por exemplo, produção cultural cristã significativa. A cultura se tornou um negócio comum para todo mundo, todo mundo usa a mesma cultura, e dentro dessa cultura nós perdemos o cristianismo propriamente dito. Então, aquelas grandes obras clássicas, os grandes músicos, os grandes pintores, os grandes poetas, eles deixaram de ter importância dentro do cristianismo, assim como a própria educação. Então, as escolas cristãs que vinham de uma tradição forte, com a escritura no fundamento, na base, né? das escolas chamadas Ivy League nos Estados Unidos, né? Bom número delas tem origem no cristianismo. Sim. Então, se você pegar Harvard, essa universidadezinha que nasceu pequena e que se tornou esse grande centro, ela tem esse nome por uma razão muito simples. Foi um pastor congregacional que doou um dinheiro e uma biblioteca e aí recebeu o nome dessa escolinha. Mas ao longo dos séculos foi se secularizando, se afastando, ao ponto de se tornar anticristão. Nossa. Então, Harvard, Yale, Princeton, né? De Princeton saiu Ashbel Green Simonton, que numa aula de teologia sistemática sentiu um chamado para ser missionário e acabou aqui no Brasil e fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Hoje, quando você vai por ali, o que você vê é estarrecedor. Sim. Dentro da área da sociologia, antropologia, da filosofia, são coisas que combatem o cristianismo, são anticristãs. Né? Na raiz mesmo. Então, em algum momento do passado, o cristianismo deixou de se preocupar com a vida intelectual para dedicar-se à produção. E, nesse momento, a educação deixou de ser importante. E aí nós entregamos a educação para quem pudesse fazer naquele momento e naquela hora. E isso gerou esse afastamento da educação do cristianismo. Poxa. É isso que eu entendo da história, né? Aí, no século passado, em alguns lugares, a gente despertou, Deus despertou pessoas que se preocuparam com isso e começaram a reavaliar essa necessidade, né? Então, você imagina os embates, né? Você imagina um pastor lá nos anos 1890, alguns anos depois da teoria de Darwin ser publicada. Como é que esse pastor subia no púlpito e ensinava duas coisas em contraste, né? Eu me lembro de uma história que eu ouvi da boca do Dr. Van Groningen, que foi meu mestre e mentor na área de teologia. Eles eram uma família holandesa que migrou para a Califórnia no começo do século passado, ainda num período de colonização, era um lugar ermo. E eles, então, compravam terras baratas para desenvolver a agricultura por lá. Então, a família dele veio, comprou uma terra e eles eram trabalhadores do campo. Então, os pais trabalhavam, e, aliás, ele narra isso num livro que ele achava ótimo quando eles estudavam um período e no outro ia ajudar na agricultura. E que o pai e os tios ficavam discutindo teologia da aliança, descarregando ou carregando feno no trator. E que ele achava ótimo, porque era a hora que ele sentava e descansava um pouquinho, mas ele podia ouvir, ele aprendia ali naquele momento. E ele conta uma história, eu não sei que idade ele tinha exatamente, mas era a idade escolar, em que ele estava indo para a escola na Califórnia, no começo do século passado. E um dia, no culto doméstico, eles desenvolviam o culto doméstico assim, ele abria uma passagem sequencial da Bíblia, começava em Gênesis e ia até o fim da Bíblia, lendo com os filhos. E era lido, e o pai perguntava se alguém queria saber alguma coisa.
E numa dessas situações ele disse: papai, eu descobri que isso é mentira. Uau. O que o pai estava falando sobre a escritura, sobre a criação. Uau. E o pai perguntou: mas como é isso? Ele falou: hoje a minha professora me ensinou da onde veio o mundo e como o ser humano foi criado. Ele largou tudo que tinha construído até aquele momento, mudaram-se a 40 milhas para o norte da Califórnia para cavar trincheiras lá naquele lugar para poder colocar os filhos numa escola cristã. Olha só o compromisso. Sim. Ele falou assim: não vou deixar meu filho ser tomado por essas coisas. Então sempre houve pessoas preocupadas com a educação cristã, mas isso foi se esvaindo, foi sumindo esse compromisso, e a gente vai entrando nessa, né? Não, a educação pública está aí, é a obrigação do governo, ela é muito boa, sem entender que a educação não é neutra. Sim. Essa ideia da separação, da laicidade, né? Ela é importante, ela é necessária, mas eu não posso cair na falácia de que a educação que é dada é neutra. Ela não é neutra. Então, a gente sofre constantemente esse impacto. Sim. Eu sou pastor, professor de pregação, e depois de mais de 20 anos como pastor, é que eu fui criar coragem de abrir o livro de Gênesis para expor no púlpito da igreja. A partir de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu nunca tinha exposto, 20 anos, eu nunca tinha exposto o livro de Gênesis, e muito menos Gênesis capítulo 1. E aí eu comecei a pesquisar. Eu comecei a fazer nas minhas aulas de teologia bíblica, acho que é meu relógio que está pingando aqui, né? Eu comecei a ensinar nas minhas aulas de teologia, perguntar nas aulas de teologia bíblica, de pregação, e em diversos lugares onde eu fui pregar. Quem aqui já ouviu, num domingo regular da sua igreja, o pastor abrir Gênesis capítulo 1 e começar no versículo 1 ensinando o significado do texto? Qual é a lição desse texto? Gente, é menos de 3% das pessoas que dizem: eu me lembro de ter ouvido uma exposição de Gênesis capítulo 1. Por quê? A igreja começou a ter o quê? Medo. Começou os pastores, falam assim: eu vou falar isso aqui, esse jovem que agora vai para a universidade, que vai para ali, que está educado, ele vai me questionar. E para que eu vou entrar nessa furada? Eu fico, literalmente, medo de expor a escritura como um todo, medo de debater, ou entrando no debate de criacionismo por umas portas que eu acho que não são as melhores portas. Eu tenho defendido que eu tenho que deixar o texto da Bíblia falar e não importar minhas teorias para dentro do texto, sejam elas quais forem. Sejam evolucionistas, teo-evolucionistas ou criacionistas. Né? Então, a igreja se afastou da educação também quando a gente começou a ser assoberbado. O exemplo que eu dei: imagina um pastor lá nos anos 1890 tendo que lidar com as novas teorias que tentam explicar a origem do homem, quando durante séculos a gente sempre afirmou e acredita que foi Deus que criou o homem a partir do nada e o universo a partir do nada. Então, eu tenho... Aqui, Marcelo, desculpa interromper. Surgiu aqui 2 livros. Olha que coisa. Olha! O pastor falou e pronto. Olha apareceu aqui. Isso aí. Milagres acontecem. Esses livros aí de grandes homens do centro, Solano. Pelo menos o que nós lembramos, né, sobre os livros de educação que a Fiel tem, esse do Solano Portela, que estão ensinando aos nossos filhos. Uma avaliação crítica da pedagogia contemporânea, apresentando a resposta da educação escolar cristã. E também tem esse do Felipe Fontes, que o pastor citou: você educa de acordo com o que adora. Educação tem tudo a ver com religião. Essa capa é muito significativa. Eu vou explicar para você. Não, a outra. Essa daqui? Outra. Explica essa capa aqui, ó,
diz aqui que é apresentação de Augusto Nicodemos e prefácio de Mauro Meister. Então, diz que o primeiro é Augustus, o segundo é Mauro Meister e o terceiro é o autor. Ah, entendi. Mas a piada foi Solano que fez. Então pode, né, reverendo? Solano me deu a honra de prefaciar esse livro, não é? Geralmente você pede para alguém escrever o prefácio, alguém que esteja acima. Você não pede alguém que esteja abaixo para escrever o prefácio. E com certeza, né, Solano apresentou aqui uma obra que é assim, chave, fundamental para o futuro da educação que a gente quer ter na nossa nação e em outros lugares também, né? Então, de novo, Solano ensina fazendo uma correção, porque ele pega as teorias pedagógicas dos nossos dias e aponta para elas dizendo, não, isso aqui não corresponde à palavra de Deus, isso aqui está errado, isso aqui tem que ser diferente. E aí ele faz uma proposta do que seria uma educação, uma proposta de educação cristã, para que as nossas escolas, educadores, pais leiam, absorvam, aprendam e apliquem com os seus filhos. Então, isso aqui é uma obra muito preciosa, que certamente vai durar por muito tempo. Os meus primeiros passos na área de educação cristã foram exatamente esses que a gente aprendeu com Solano. Em 1985, a editora Fiel publicou um livretinho com o título O que é educação cristã? Interrogação. E foi uma das primeiras obras no Brasil a falar sobre esse contexto, ou sobre esse conceito dentro do contexto da educação escolar. Então, Solano esteve envolvido com isso durante décadas e décadas e continua ensinando, continua dando aulas dentro desse campo e nos abençoando. Esse livro é uma preciosidade. Sim. Educadores têm que ler esses dois livrinhos aí, eu li esse livro no seminário já tem uns 10 anos, eu preciso ler ele de novo. E eu lembro que um assunto que ele toca bastante nesse livro é o construtivismo de Piaget. Né? E é uma pedagogia que ainda está em voga no Brasil bastante, né? Sim. Sim, o senhor poderia falar para nós, assim, definir... Eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, né, estão nos assistindo, não saibam do que se trata. São influenciadas por isso. Exatamente. Sem saber. Elas estão nadando na piscina do negócio, mas não sabem, né? O senhor poderia explicar o que seria, rápido, claro, né, porque é uma matéria longa, e por que o construtivismo de Piaget não se adequa às escrituras, ao pensamento bíblico? Você está me pedindo uma tarefa muito pesada. Eu não sou especialista dessa área e quando a gente não é especialista, a gente tende a generalizar as coisas e construir espantalhos. Sim. Né? Agora, o que eu entendo, né, dentro dessa área? O que eu consigo entender? Piaget, aí na década de 60 do século passado, começou a investigar como as crianças aprendem. Ele não era pedagogo, né? E ele começou a fazer uma série de testes, uma série de pesquisas. E ele escreveu um livro chamado O Juízo Moral da Criança. Então, ele começou a pesquisar crianças para entender como essas crianças desenvolviam a sua moralidade. E um dos pressupostos que ele usa é o pressuposto da neutralidade. Então, ele usa o conceito do desenvolvimento de regras, ele usou jogos, ele avaliou crianças brincando, jogando, para ver os estágios morais, né? Num determinado momento, a criança inventa a regra dela, a regra é que ela inventou. A bola é minha. A bola é minha. Depois ela começa a
entender que ela precisa juntar as regras com os outros para a convivência social, uma série de outros conceitos aí. E, a partir disso, foi se desenvolvendo uma pedagogia no mundo, né? Na Europa, e se espalhando. Aí sim, aí que eu digo, eu não sou especialista para fazer todas as conexões, mas o construtivismo, ele basicamente vai dizer que que cada indivíduo constrói o seu conhecimento. E as vertentes que vêm a partir daí, depois vieram outras escolas que dominaram o cenário educacional nos Estados Unidos, Dewey e vários outros, né? Mas, basicamente, o que prevaleceu no Brasil, e o Brasil sempre teve uma inclinação a seguir as escolas europeias, e rejeitar as escolas americanas, diga-se de passagem, né? Aquele ranço anti-americano que tinha aí nas décadas de 60, 70 e assim por diante, dominação, globalismo, papapá. Isso foi se desenvolvendo dentro das universidades na América Latina e na Europa, né, de educações libertárias, que a criança aprende sozinha, que conhecimento não se transmite, que o professor é um mero facilitador para a criança aprender e etc. Gente, todas as teorias, elas têm lados que são positivos. Então, eu não posso dizer assim, meu Deus, nada disso se aproveita. Mas, por outro lado, a gente tem que olhar com muito cuidado e critério. Minha percepção da educação brasileira, na verdade, é que a educação brasileira ela continuou sendo tradicionalista, com uma fachada ou um nome ou bordões de construtivismo. Eu acho que a gente nunca chegou a ter algo assim que dominou, porque até a alma do brasileiro conservador, aquela coisa, né? Mas todo conceito educacional ele tem consequências. Ao longo do tempo, a água mole vai batendo, a pedra dura vai furando, né? Então, obviamente, a gente sente hoje os choques dessa educação, que não vem só das teorias educacionais, mas vem daquela velha discussão. O que é a filosofia? A filosofia, ela imprime-se na cultura ou ela lê a cultura? E, no caso, eu acho que as duas coisas acontecem. Então, você tem, né, os novos players que são inseridos no mundo, a mídia, e depois agora a mídia global e todas as coisas que estão acontecendo nesse tempo que a gente chama do tempo da pós-verdade, e isso gera uma educação estranha. As escolas cristãs, que no Brasil a maioria delas já havia se secularizado, elas estranhavam essas libertinagens educacionais, se eu puder dizer assim, e elas tendiam e tendem a ser mais conservadoras. E os pais, ainda conservadores, acabam procurando as escolas cristãs porque querem que os filhos aprendam moral, né? Lembra, na minha época tinha uma disciplina que vocês nunca devem ter estudado, que era moral e cívica, educação moral e cívica, né? Que tinha na escola. Pois isso, na minha época ainda se cantava o hino nacional, na escola. Todas essas coisas foram sumindo, né? Da educação. A educação foi ficando mais livre, cada um faz o que quer, como quer. Os governos, né, e o Estado sempre teve aí seus controles da educação, mas quando a nossa Constituição foi escrita, a vigente, né, na década de 80, ela já era uma educação de dois polos. Então, na nossa Constituição, a educação é obrigação do Estado e da família. Por um lado, tira a liberdade da família ao educar, mas mantém um conservadorismo, por outro lado, né? Depois veio a regulamentação, a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB,
que estruturou a educação que a gente tem hoje, mas ainda tem áreas, ainda tem campos que não são regulamentados ou que nunca foram implementados. Então, esse é outro campo de batalha aí que a gente tem. Na hora que essas coisas vão caminhando, entra governo, sai governo, aí eles botam e tentam mudar as políticas, ou mudam as políticas, né? E aí a nossa educação vai caindo de qualidade, piorando. Por isso que a educação privada no Brasil é tão forte, diferente dos Estados Unidos, no qual a educação pública é muito mais forte do que a educação privada. E nos Estados Unidos surgiu, então, o movimento de educação cristã, que se fortaleceu nas décadas de 60 e 70 do século passado. Por exemplo, a AXE ela foi fundada em 1978. Várias microassociações de escolas cristãs que tinham se uniram e formaram uma grande associação. Fazendo aqui meu merchan, né? Por favor. A AXE é a Associação Internacional de Escolas Cristãs. Ela hoje está em mais de... Está ali, ó, acsi.com.br. Bota aí no podcast, gente. Em qualquer lugar está lá de cá. E ela está em mais de 115 países. Ela atende... Mostra aqui, pode continuar, professor. Ela atende 5 milhões e meio de alunos, e crescente isso, né? E ela nasceu da necessidade nos Estados Unidos de contrapor o sistema educacional público, que em termos de qualidade educacional, supostamente era muito bom ou é muito bom, né? Muito investimento, muito dinheiro, boas escolas, boas salas, professores treinados, etc. Mas que a filosofia educacional batia no cristianismo. E aí começou, você pode orar numa escola pública, não pode orar? Isso é um debate nos Estados Unidos imenso, que chegou depois no Brasil. Né? Na escola pública, isso é uma briga. Eu tenho irmãos que são professores em escolas públicas e vivem num dilema. Eu não posso falar de Deus na sala de aula, eu não posso mencionar Jesus Cristo, não posso falar de fé, eu não posso falar de nada. Enquanto que o outro professor que não crê em nada, ele pode falar de tudo que ele quer. Essa é a ironia do laicismo contemporâneo, né? E então esse movimento dos Estados Unidos ele surgiu para dar um apoio aos pais cristãos. É nessa época também que começa a crescer o movimento de homeschooling, né? Que também é uma necessidade atendida. E no Brasil, a gente continuou até os anos 2000 sem nenhum movimento forte de educação cristã escolar. A gente tinha escolas religiosas que não sabiam bem para onde estavam andando, algumas totalmente secularizadas, né? O que ainda acontece. Então, a gente vai aí em algumas escolas cristãs e você vê uma casca cristã, né? Você vê apetrechos ou bijuteria. Eu sei que é feio falar assim, mas é isso, você vê uma parte de fora. Então, por que eu estou chamando de acessório? Vou tirar a bijuteria, vou pôr acessório. Acessório por quê? Porque tem culto, às vezes tem oração, tem uma programação cristã. Mas educação cristã escolar não se faz com acessório. Você tem que atacar a essência. E a essência de uma educação cristã escolar está onde? Está no currículo e no professor. Então, uma escola que tem um professor que é secular, às vezes ele é cristão, mas ele não sabe fazer qualquer integração do conhecimento bíblico com uma cosmovisão cristã, né? Então, ele é cheio de acessórios cristãos. São ruins os acessórios? Não. Mas o acessório não é aquilo que você é, certo? Então, vocês estão aqui bonitinho, tá de paletó e tal, mas esse não é você. Você penteou o cabelo. Eu fui generoso. Né? Você não acordou, você teve que pentear o cabelo, você teve que tirar as remelas do olho,
né? E assim por diante. A gente se arruma, né, para aparecer. E muitas vezes a escola cristã ela arruma um cristianismo que é externo, mas que a essência não é essa. Então, um dos papéis da associação é levantar, conscientizar instituições e professores e abençoá-los com ferramentas, com instrução, com ensino, de forma que eles possam aprender a cumprir melhor uma missão educacional cristã. Esse é o nosso papel como associação. Equipar instituições, educadores, para que eles eduquem para o reino de Deus e essas crianças cresçam para o reino de Deus. E quando a gente fala em reino de Deus, é abrangente. Sim. Tem que ter excelência acadêmica, mas precisa ter o componente espiritual como fundamento, como base. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E, de novo, eu falei de reducionismo, né? Boa obra, quando a gente fala em boa obra na igreja, as pessoas, boa obra é ajudar as velhinhas a atravessar a rua, dar uma cesta básica, fazer um serviço social, etc. e tal. Mas esse é um conceito reducionista. Eu costumo dizer o seguinte, para o Mauro, o que é boa obra? O Mauro é marido. Boa obra é ser bom marido. O Mauro é professor. Boa obra é ser bom professor. O Mauro é pastor. Boa obra é ser bom pastor. O Mauro é pai. Boa obra é ser bom pai. E o Mauro é avô. Boa obra é ser bom avô. Tá vendo? Você tem que completar. Né? Então, tem que ser bom cidadão. Né? Então, boa obra ela é completa. Mas a motivação da boa obra é o reino. Eu estou atrás das coisas. Por isso, a gente tem desenvolvido essa ideia de educação para o reino. Legal. Eu quero ver essas crianças crescerem com uma visão de mundo cristã e abraçarem as coisas do reino dentro desse processo. Muito bom. Reverendo, calma aí. Deixa eu pensar aqui um negócio. Eu tenho, na última conversa que a gente fez, o Vini deu um testemunho, né? Você falou da sua parte. E eu queria dar um testemunho também. Se eu puder fazer isso. Quando criança, eu devia ter cerca de 9, 10 anos. Meu pai trabalhou como professor na escola pública, mas ele saiu entendendo que já estava muito avançado os alunos, no sentido de está tendo muita coisa aqui que já não está dando para segurar os alunos. E aí ele saiu, mudou de carreira. Mas num dia ele chegou para mim falando assim, filho, você sabe o que significa justificação? Tinha cerca de 9, 10 anos. E aí, com a cabeça de criança, eu pensei, bom, eu nunca vi essa palavra no dicionário, eu nunca fui até o dicionário para descobrir, porque a criança entende palavras novas a partir do dicionário, é o local, né? Falou, bom, justificação não é do dicionário. Existem palavras que estão no dicionário, mas nós temos como regra de fé as Escrituras. E a Bíblia nos dá uma noção maior do que significa justificação. E a partir dali eu pude depois poder fazer minha profissão de fé e batizar, né? Sou batista. Mas o ponto para mim é justamente essa importância que meu pai deu para falar. Existe o dicionário, ele é importante para a gente, muito legal. Mas existe a Bíblia, que é a nossa regra de vivência. E aquilo que você vai aprender da vida precisa estar pautado nas Escrituras Sagradas. Esse foi o meu ponto de testemunho. E o senhor comentou sobre as escolas e do homeschooling. E aí o meu ponto, e essa pergunta para o senhor, é o quanto talvez a gente tenha de um espantalho do homeschooling para os dois lados, né? Ou da escola para os dois lados. Né? O senhor comentou que começou-se a engajar na causa sobre a educação cristã quando os seus filhos começaram a ter necessidade de ir para a escola. Né? E eu queria ouvir do senhor um pouco sobre essa questão de a gente está criando filhos em bolha se a gente for para um homeschooling, ou a gente está tentando fazer com que os filhos não sejam sociáveis se a gente for levar para esse tipo de coisa. Então, existem vários espantalhos, né, dentro de todas essas histórias. Eu queria ouvir um pouco do senhor sobre... Sim, a própria educação cristã escolar também às vezes é taxada como uma bolha, né? Sim. E aí? Então, vamos voltar lá em Israel. Israel era uma bolha. Ótimo. Certo? Israel era uma bolha. Né? Vocês vão ser diferentes. As outras nações vão olhar para vocês. Então, o texto clássico da educação cristã, que é Deuteronômio capítulo 6, é precedido pelo quê?
Capítulo 5, né? Isso é importante. O capítulo 5 são o quê? Os 10 mandamentos. É a lei moral de Deus sendo declarada. Capítulo 6 começa dizendo, essas leis, vocês vão ensinar, vão cumprir, assim por diante. Capítulo 5 é precedido pelo quê? Pelo 4. Isso, vocês estão ficando bons, estou gostando de ver. Estou aprendendo bastante. Já muito de Isso é Bíblia, didática, é. Capítulo 4. No capítulo 4 tem um fator interessante. Deus ensina ali que as nações vão olhar para Israel e, olhando para Israel, vão fazer perguntas. Que nação tem um Deus igual a esse? Que nação tem leis tão justas como essas? Que nação faz dessa maneira? Ou seja, Israel deveria ser um modelo apreciável ali, né? Naquele momento. Então, junta essas coisas. Capítulo 4, capítulo 5, a lei. Capítulo 6, como vocês vão proceder com a lei. Eles estavam chegando em Canaã e logo na segunda-feira iam se deparar com os pagãos, os cananeus, né? Com um povo de fora. E aí tem toda a narrativa bíblica, toda a história bíblica ali, que mostra que o processo de formação de uma visão de mundo, ele tem que acontecer dentro de limites. No capítulo 6 tem uma expressãozinha que a maioria das pessoas perde. Você atarás essas coisas na tua mão, elas estarão por frontal entre os teus olhos, que viraram os famosos filactérios, que depois Jesus, lá em Mateus, fala, hipocrisia, você escreve na mão, bota na testa, mas não faz. Não é? Estarão por um sinal na tua porta, nos umbrais. E a última expressão que aparece é nos teus portões. É a comunidade. Ali é a cidade que vai ter essa cerca. Então, existe um certo sentido em que nós somos chamados para proteger aquilo que nos foi passado. Mas essa proteção do que nos foi passado, obviamente, ela tem que ter o quê? Expressão externa. Ela tem que sair para fora de alguma maneira. Israel vivia dessa maneira. Quando a gente chega no período da igreja neotestamentária, e eu entendo que Israel é a igreja do Antigo Testamento, quando a gente chega no período da igreja neotestamentária, existe essa ordem de ir. E os cristãos viviam como família da fé. Dentro dessa família da fé, eles iam preservar os mesmos conceitos, as mesmas coisas, se manter incontaminado das religiões e assim por diante. O que Israel não fez. Eu estou expondo na igreja agora, estamos expondo lá Jeremias. Gente, as acusações que Deus faz contra Israel ali, elas são, estarrecedoras. Não tem uma árvore debaixo da qual vocês não se prostituíram. É a acusação de Deus no capítulo 3 de Jeremias. Então, a gente vê ali que Israel não soube preservar as coisas santas de Deus. A igreja cresceu fazendo essas coisas, mas a igreja também gerou aquilo que a gente chama de cristandade, que é diferente do cristianismo. A cristandade é o mundo cristianizado, oficializado. Então, você anda na maioria das culturas ocidentais, o casamento é um valor e uma série de coisas são valorizadas por influência do cristianismo. E essa cristandade, hoje, ela está se desfazendo. Então, hoje você vai em determinados lugares da Europa, as crianças cresceram, nunca ouviram falar de Bíblia, de Deus, não sabem nada. Isso aí está se diluindo nos processos, né? Aí a pergunta é, eu devo manter o meu filho, minha filha, preservado? E há um sentido que sim, principalmente no período de formação deles, quando a cabeça ainda está sendo educada, ensinada,
falando ao levantar, ao deitar e assim por diante. Isso pode ser feito, ou tem que ser feito, no ambiente da igreja, no ambiente da escola, no ambiente da família, pode ser feito por diferentes metodologias, né? Só que na nossa cultura, a institucionalização da educação ocidental, que insiste em desenvolver cultura através de disciplinas, do ensino das ciências, da língua, das artes e assim por diante, para que isso aconteça em massa, surgiu o conceito da escola. Sim. Então, até a época da Reforma, a educação era elitizada. A partir da Reforma Protestante, tanto Lutero quanto Calvino insistiram numa educação democratizada, num sentido, ou seja, educação para meninos, meninas e assim por diante, né? Agora, quanto a gente vai preservar esse mundo na escola, ele é importante. Então, há um sentido em que existe uma bolha, porque é um período de formação. Essa formação, para mim, a meu ver, ela vai até o começo da juventude. Então, por exemplo, tem gente que diz, não, quando um jovem vai para o seminário, ele tem que ser exposto a tudo. Ele tem que ser exposto à ortodoxia, mas ele tem que ser exposto também à neo-ortodoxia, nas disciplinas, ao liberalismo, porque agora ele está na idade... Não. Eu acredito que instituições teológicas, elas precisam ser sérias na ortodoxia, e quando eu falo em instituição teológica, eu estou falando de quê? Educação cristã. Instituição teológica é educação cristã também, assim como a escola dominical. E eu acredito que nesse período ainda é de formação. Talvez depois, num momento de um mestrado, aí o processo de exposição ele possa ser mais amplo, de alguém que tenha a cabeça formada. Porque antes da formação, quando eu fui para o meu doutorado, eu fui para uma instituição bem secular. Aliás, eu estudei um semestre de bacharelado numa instituição liberal. E o que aconteceu ali com o grupo de uns 30 jovens que chegaram lá, que depois de 6 meses, tinha meia dúzia que acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus. O resto já não acreditava mais nisso. 6 meses, tá? Porque aquele tom acadêmico, aquela coisa, vai roendo os fundamentos ali, e a epistemologia desse pessoal que é fraca. Então, depois eu fui fazer um doutorado numa instituição também liberal. E eu ficava lá ouvindo meus colegas que estavam lá no mestrado, e eles falavam assim, eu me lembro de um, dizendo com toda clareza assim, falava assim, olha, depois que eu cheguei aqui e eu aprendi essas coisas, eu me libertei. E o que ele estava falando a respeito? Ele estava falando a respeito da falta de confiança que ele tinha na Bíblia, que ele lia a Bíblia agora com a hermenêutica da suspeita, ou seja, isso aqui não é verdade, você precisa descobrir o que motivou a escrever isso, etc, tal. Então, eu acho que as bolhas são necessárias em todos os períodos formativos. Agora, como você vai ter sabedoria para apresentar o mundo externo em cada momento e cada processo, é diferente. Então, eu criei meus filhos o máximo que eu pude dentro das minhas bolhas familiares, da minha comunidade, né? Aí chegou naquela idade que a escola trouxe as influências, a famosa balada, né? Gente, os meus filhos, que agora já são adultos, casados, eu sou avô. Ele gosta dessa parte, eu estou nesse momento eufórico, tá certo. A criança tem 10 meses e tal, 10 semanas. Eles eram expostos na escola a essas coisas. E eu tinha que tratar disso. A formação da cosmovisão deles estava sendo martelada ali em ambientes secularizados, com famílias secularizadas, com a maioria dos colegas, os pais já não eram mais casados, já eram casados de novo e assim por diante. Ora, isso aí influencia profundamente em todos os campos da moral, da cognição, da sexualidade e assim por diante. Então, eu acho que tem que ter bolha. Esse é o ponto. E veja só, a escola cristã, idealmente, na concepção que eu tenho, ela precisa ter
a sua grande maioria de alunos cristãos, porque dentro dela vai se formar uma cultura. Se você tiver a maioria de alunos de famílias não cristãs, eles vão ser a cultura dominante. Então, assim, sem muitas grandes profundidades, eu costumo dizer que 75% de uma escola cristã tem que ser de uma população cristã. Senão ela vai... É o conceito contemporâneo, né? O cliente tem razão. E o cliente secular, ele vai querer impor a razão dele. Tanto é porque, normalmente, as escolas privadas têm um custo por mensalidade, né? E isso influencia diretamente, né? Pais que têm dinheiros, que são pessoas que trabalham, que tiveram suas riquezas, querem ditar como as coisas devem acontecer, né? E isso. O quanto isso influencia também dentro de uma escola privada a questão financeira. Sim. Né? Eu matriculei meus filhos ali na metade no final do Fundamental 2, numa escola cristã. Eu fui chamado pelo diretor e ele me perguntou, e ele me conhecia, o escritório da Axia é lá dentro, mas ele me perguntou, olho no olho, por que você está colocando seu filho aqui? Você acredita no projeto dessa escola ou você veio aqui para mudar o projeto dessa escola? Ou seja, é uma participação, uma coisa conjunta, né? E ele foi firme, porque ele sabia e sabe que, sim, a influência financeira, né, ela conta. E aí a ideia de, vou perder o aluno, e aí então começa a agradar o cliente. E aí dá ruim. E agora isso acontece na igreja, né? Nossa. Isso acontece na igreja. Tá? Pastor, falando sobre isso que o Marcílio mencionou, né? As escolas cristãs são sempre particulares, né? Pelo menos as que eu conheço, pelo menos a maioria delas são particulares. E a maioria dos crentes não tem condições financeiras, né, de arcar com uma mensalidade, por mais que às vezes seja até um pouco mais barato do que outras escolas, né? É caro, principalmente quando você pensa em 2, 3, 4 filhos. E o que resta para esses pais, né? Como agora um tom mais pastoral, né? Como aconselhar esses pais a conseguirem educar os seus filhos, né, de maneira cristã, mesmo eles não tendo condições financeiras de arcar com uma escola cristã. Ok. Há uma pergunta que eu recebo frequente, assim, por que a escola cristã é tão cara? A resposta é simples, gente. Educação é cara. Pronto. Então, se você quer dar uma educação que tenha uma qualidade, você quer ter um bom professor, a gente vive num mercado, as pessoas, elas, obviamente, o cristão ele tem um conceito de ministério, mas ele tem que levar o pão para casa. Você quer ter o melhor professor, você vai ter que pagar bem o professor. Tá? Isso é o fundamental, o básico. Agora, na lei, a gente tem a classificação, citei a LDB, né? A LDB fala que existem escolas que são públicas, escolas que são particulares, escolas que são comunitárias e escolas que são confessionais. Gente, a maioria das escolas, elas começam com necessidades locais, de famílias, de pessoas, de igrejas. E assim, é possível fazer uma boa educação mais barata. Hoje está crescendo, né, a possibilidade do homeschooling, que é uma bênção. Uma família que possa e que consiga educar os filhos no nível que é exigido, por assim dizer, na sociedade, na cultura e as demandas do governo, é excelente, fantástico. Mas a gente sabe que não é a maioria das famílias. Sim. Agora, tem na minha igreja pessoas que fazem homeschooling, graças a Deus, que elas têm boa condição, têm capacidades, né, criatividade, né, porque é um negócio intenso fazer isso em casa, né? Eu diria o seguinte, eu acho que eu não conseguiria fazer homeschooling,
certo? A minha família, eu acho que a gente não... Ainda que minha esposa tenha alfabetizado os 2 filhos, que chegavam lá na escola construtivista e as professoras falavam, nossa, como eles estão aprendendo rápido, né? Nossa, aprenderam a ler, mal sabia que era Caminho Suave, que foi a cartilha que eu fui alfabetizado e minha esposa foi alfabetizada, que eles estavam aprendendo. Mas... onde é que eu estava mesmo? Eu perdi, Perguntei como pais podem sim, como os pais podem fazer. Então, hoje, eu recomendo, se você pode fazer o homeschooling, faça. Eu recomendo que comunidades se ajuntem, e há um certo sentido no qual o homeschooling acaba já fazendo isso. Né? Ele se torna uma cooperativa. Sim. Ele promove que isso. Pode, até num determinado momento, virar uma escola. Né? Porque comunidades podem fazer isso. Então, igrejas locais podem fazer isso, devem fazer isso no processo educacional. Pastores têm que abraçar essa causa. Solano e eu recebíamos dezenas de perguntas por e-mail. Gente, como é que eu abro uma escola cristã? Eu quero abrir uma escola cristã. O que isso virou? Isso virou um curso. Lá na Axie, a gente tem um curso que está começando essa semana. Eu não sei quando o podcast vai ao ar, mas como abrir e desenvolver uma escola cristã. Então, a gente tem lá várias microdisciplinas para dar esse gosto inicial. E, ao longo dos anos, centenas de pessoas passaram por esses cursos e eu diria que algumas dezenas de escolas surgiram a partir daí. Educação cristã não é para os fracos, é um negócio pesado, difícil. Eu costumo dizer que o capeta não gosta de educação cristã. Por quê? Porque educação cristã, gente, é um braço tão forte da igreja para funcionar junto com a família e com a igreja, que o que ele puder detonar, ele detona. Né? Eu não acredito que Satanás consiga possuir crentes ou etc., mas em volta ele roda. Ele roda bastante. E ele não gosta de educação cristã, com certeza, porque isso é um fortalecimento de laços. Né? Então, começa. A boa parte hoje eu tenho escolas aí que tem 250, 300 alunos que começaram com uma salinha. Uma salinha. 2 salinhas, começaram com 7 crianças, 13 crianças, e hoje são escolas com 250 alunos. Aí, escolas crescentes, focadas numa boa educação cristã, procurando educar com excelência e assim por diante. Então, educação cristã é cara, as famílias podem buscar outros recursos. Agora, educação, seja ela qual for, gente, cristã ou outra qualquer, ela não é redentora. Essa é a minha pergunta encorajadora para mães. Isso. A redenção não está na educação, em geral. No modelo, né? Não está no modelo, né? Mas a bênção de Deus está na nossa visão teológica, como um todo, da maneira como Deus há de redimir nossos filhos, salvar nossos filhos, na maneira como pais precisam ter a palavra de Deus no coração para inculcar aos filhos. Esse versículo ali em Deuteronômio 6, ele é a dobradiça. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e força. E aí o texto vai dizer assim, essas palavras estarão no teu coração. É a fé nesse Deus que tem nome, é o Senhor, é Yahvé, Jeová, e no relacionamento com Deus. Então, filhos, certamente, eles vão observar e vão apreciar ou não a sua religiosidade verdadeira ou não. Então, muitas vezes,
os filhos dos crentes acabam se afastando porque eles observam uma disfunção entre a religião externa e o coração. Então, a gente aprecia muito os livros de Ted Tripp, Paul Tripp, né? Pastoreando o coração da criança. Como é que você pastoreia um coração? Né? Porque muitas vezes a gente que é religioso, eu sou pastor presbiteriano, então tem que ter meus filhos assim, né? Nos trinques, né? E aí isso cria muitos problemas, né? Então a gente tem que ter o coração, o Senhor no coração, amando o Senhor de coração, sabendo que esse amor só é possível na pessoa de Jesus Cristo. Eu sempre digo, se você disser assim, eu amo o Senhor de todo o meu coração, me prova, porque se você ama o Senhor de todo o coração, você não peca. Se você peca, você não ama. Isso faz você se voltar para quem? Para o único que amou ao Pai de todo o coração, que é Cristo. Eu sou dependente de Cristo. E a educação cristã é dependente de Cristo. Né? A educação que a gente dá em casa, a educação que a gente dá na igreja e, consequentemente, a educação que a gente dá na escola. Essa é uma boa palavra, pastor, porque a gente tem visto crescer canais nas mídias sociais que têm falado sobre educação cristã, têm falado sobre homeschooling. Mães, famílias têm visto a necessidade de educar seus filhos da forma cristã, né? E esse é um ponto, né, onde talvez o coração da mãe fica em eu preciso colocar meu filho em uma escola cristã, senão ele não vai ser salvo, seria um ponto. Ou eu preciso começar a fazer homeschooling, senão meu filho não vai ser salvo. E essa palavra que o senhor trouxe agora, ela acho que reverbera aquilo que o senhor tem falado desde o começo. Né? Deuteronômio 6 é algo que precisa estar no coração dos pais. Né? Inculca seu filho, trabalhe nele a partir da palavra, da sã doutrina. E embora ele não esteja talvez numa escola cristã ou num homeschooling, mesmo que ele vá talvez por necessidade sua, por conta da vida, a uma escola municipal e depois pública, continue inculcando em seu filho. Sim, né? sim. Isso é uma palavra muito importante. É o tempo que você gasta, né? É a qualidade do tempo que você gasta com seus filhos, né? E a maneira como você vai ordenar esse tempo. Né? Eu sou um incentivador de escolas cristãs, eu acredito que em termos de estatísticos é o que a gente precisa para a nossa cultura e sociedade hoje. Perfeito. Né? Em termos de tempo, né, eu faço sempre essa continha. O ano letivo brasileiro são 200 dias letivos, de no mínimo 4 horas, são 800 horas. Pega o número de horas de educação que você consegue dar para o seu filho e a qualidade dessa educação e a verdade nessa educação, e você vai ver que você está perdendo com relação à escola em termos de tempo. Então, a qualidade tem que ser melhor. Né? A igreja vai oferecer X horas, você vai oferecer X horas, em termos de tempo você está perdendo. Mas a qualidade você pode fazer a diferença. O cativar o coração, trazer o coração para perto, né? A sabedoria no fazê-lo, né? Às vezes, eu costumo dizer que a gente, com os filhos, nós somos o retrato do fariseu com os filhos. Quando a gente chega para o filho e fala assim, meu filho, eu estou muito decepcionado com você. Eu não acreditava que você era capaz de fazer isso. Isso para mim é um retrato do nosso farisaísmo. E eu não estou dizendo que eu não tenha feito. Né? Mas imagina se Deus fosse falar para cada pecado meu isso. Então, é a forma como a gente perde o coração, é a forma como a gente afasta, é a forma como a gente coloca expectativas irreais, é a maneira como a nossa doutrina não funciona, porque a gente acredita em depravação total e pratica, né? Mas não deixa o outro praticar. Então, a gente trata os filhos de maneira diferente e errada, né? Então, a gente tem que ter... As últimas palavras do Antigo Testamento, elas são muito preciosas. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos pais. A chave está nesse processo. E a gente explora isso muito pouco. Porque a gente quer ter uma aparência
de educação. A gente quer ter uma aparência de religiosidade. A gente tem cascas, mas muitas vezes a gente perde a essência. Sim, e muitas das vezes eu percebo que os pais, eles querem que os filhos deles sejam bem educados, não porque eles estão preocupados com a glória de Deus, mas assim, eles não vão me dar problema. Isso. Né? O filho, ser um bom filho é uma maneira dele ter paz, né? Ou não vão ser envergonhados. Eu não vou ser envergonhado. E veja bem, a Escritura, ela ensina essas coisas, né? Ela nos aponta para esses caminhos. Qual que é o pai feliz? Quem que é a mãe feliz? E João fala, né? Qual que é a nossa maior alegria? E a gente sempre usa isso no contexto eclesiástico. Ver que os meus filhos andam na verdade. Mas ela é para o ambiente familiar também. Ver que os meus filhos andam na verdade é uma alegria para mim. Eu oro todos os dias pela manhã, eu agradeço a fé dos meus filhos. Todos os dias. Falo, Senhor, puxa vida, obrigado por isso. E eu sei que tem muitos irmãos, colegas, pastores, ministros e gente na igreja que sofre profundamente, né? Isso está fora da nossa mão. De novo, a nossa doutrina tem que contar, né? É a soberania de Deus, é a eleição do Senhor, que a gente não sabe explicar, né? Mas a gente trabalha com esses elementos nos processos de educação, entendendo que a mão soberana de Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Isso aí. Pastor, palavras para encorajar os nossos ouvintes ou quem nos assistem, para dois públicos, eu acho que seria interessante. Tanto para essa família, né, talvez na pessoa da esposa que está preocupada com a educação do seu filho, que vai entrar nesse momento de educação, talvez fora de casa. E uma outra palavra encorajadora para aqueles que, o senhor já até deu um pouco do spoiler, né? Aqueles que desejam começar uma escola cristã. Né? Quais seriam os encorajamentos que o senhor daria a essas pessoas? Fique à vontade. Ok. Educação de filhos é uma coisa assoberbante, desde a primeira noite na maternidade, né? Com certeza. Você sabe disso recentemente. Eu espero que você experimente isso um dia. Deus quiser. Desde o primeiro dia na maternidade, né? Não tem manual, a gente fica perdidaço. O bebê não vem com manualzinho, João? Não vem, vem com um manual de princípios, mas não fala os detalhes, né? E aí, no mundo que a gente vive, a gente tem milhares de vozes, a começar da voz da sua mãe e da sua sogra, que geralmente são discordantes, né? São duas coisas, você tem que ouvir duas vozes. Aí tem o médico, tem o pediatra, tem o fulano, o ciclano, tem o pastor que se mete, que sou eu. Não, para com isso, faz assim, tal, não sei o quê, né? Então, e às vezes tem muitos pais que nesse momento, nos primeiros passos da educação, eles se gastam tanto que eles perdem o foco espiritual. E realmente é desgastante, mas esse desgaste, ele precisa ser um desgaste no qual a gente tem descanso no Senhor. Então, mamães e papais, vocês vão experimentar diferentes fases. Chegou uma fase na vida dos filhos que eu cheguei para os presbíteros da igreja e falei assim, irmãos, pelo amor de Deus, me dá uma cola. Em que eu não sabia como proceder, como fazer. A família da fé tem que ter sabedoria para isso, né? E aí chega esse momento da escola, que eu lembro do meu filho no primeiro dia da escola. Eu e minha esposa, com lágrimas nos olhos, na porta da escola. Ele nem virou para trás, ele saiu andando assim, aquela felicidade para dentro da escola, né? É emocional para a gente. Não desista de cuidar do coração do seu filho em nenhuma etapa da vida. Ele não precisa ter a melhor roupa, ele não precisa ter a melhor casa, ele não precisa ter a melhor mochila, ele precisa ter um pai e uma mãe com foco e atenção no coração deles. As outras coisas são bijuteria,
A essência não pode ser deixada. Então, gaste tempo com seu filho. Se você faz homeschooling, você já faz isso. Se você manda ele para uma escola cristã, confira, seja como os bereanos. E se ele está numa escola que não é cristã, assegure-se de que você tem o apoio necessário para se certificar de que essa criança está sendo corrigida. Pensa que você começou perdendo, porque o ensino não vai ser o ensino que você quer, mas você tem a oportunidade de correção. Então, faça isso, gaste tempo, tá? Se você está trabalhando, pai e mãe, e eu sei que tem situações que os dois têm que trabalhar, não tem jeito, porque é uma questão de necessidade, mas às vezes os dois estão trabalhando por uma questão de estilo de vida. Então, aí você tem que fazer uma medida. Você tem que fazer uma opção. É uma opção que você vai fazer na vida. O que você vai buscar nesse processo. Sejam criativos, sejam presentes. Então, essa é uma situação para alguém que vai colocar na escola. E a outra parte é como incentivar a abertura, né, dessas escolas. Pastores, pensem que vocês vão ter menos trabalho se os seus filhos estiverem junto com as suas pequenas ovelhinhas na igreja, inseridas num contexto no qual aquilo que você faz vai ser corroborado na segunda-feira e não antagonizado. É lógico que esses 50% de serviço que você vai diminuir, você vai ter no processo de criar a escola, é verdade. Mas não desista, trabalhe, né? De novo, na Axis a gente oferece cursos sobre abrir escolas cristãs, cursos sobre de aperfeiçoamento pedagógico. A gente tem até um curso para pais, porque a gente sabe que é uma tarefa conjunta que precisa ser desenvolvida. Tá? É isso aí, meu incentivo. Muito bom. Ore sempre. Pastor, muito obrigado. Educação, eu gostei muito quando ele falou que educação cristã primeiramente é depender de Cristo para educar os nossos filhos. Depender. Sempre. Sempre. Reverendo, quero agradecer o seu tempo conosco. Esse momento foi muito esclarecedor. Eu acho que para nós que estamos aqui, né, nesse momento, o Vini logo casando e eu já com um filho encaminhado, já graças a Deus. E para quem também nos ouve, eu acredito que foi um momento muito encorajador e eu quero agradecer ao senhor por participar conosco, por endossar um livro tão bom quanto o do Solano, né, por trabalhar ao lado de Felipe Fontes, realmente homens de Deus que têm trabalhado muito nisso. E o senhor também, né, nessa frente no Brasil, que seja uma bênção o trabalho contínuo, o trabalho da Axis e do senhor como professor, né, levantando novos ministros vocacionados para ensinar o nosso Brasil, ensinar a nossa igreja. Muito obrigado você que nos acompanhou, que esteve conosco. Quero pedir que você compartilhe. Eu acho que esse é um dos episódios que deve ser mais compartilhado à igreja brasileira, porque a gente precisa tomar tento justamente na educação das nossas crianças, de nós mesmos, né? Então, se você puder fazer isso, compartilhe com a sua igreja, com o seu grupo de estudo, no seu grupo de jovens, no seu grupo de outros presbíteros, enfim. Compartilhe esse podcast que vai ser abençoador para eles. Com certeza, nós seremos gratos não só pelo número de visualizações, mas porque a gente vai ver transformação a partir desse ensino aqui. Então, muito obrigado, nós nos vemos na próxima e até lá. Obrigado, Vini. Obrigado, reverendo. Prazer muito grande. Próxima. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Poder trabalhar aí com vocês. A gente se vê em outubro, então. Conferência Fiel Pastores. Se Deus quiser, vou estar falando lá sobre Levítico. Vai ser muito bom também. Enquanto está tendo exposição, né, de Hebreus, o senhor vai fazendo a cama. É cheio de evangelho lá. O autor de Hebreus tinha razão. Meu ponto é esse, o autor de Hebreus tinha razão. Muito bom. Então, se você participe também conosco, ministériofiel.com.br/pastores, para você poder fazer a sua inscrição para participar em outubro conosco da Conferência Fiel Pastores e Líderes em outubro. Nos vemos lá. Deus abençoe vocês e até uma próxima. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Tchau, até mais. O Ministério Fiel visa apoiar a Igreja de Deus de fala portuguesa, fornecendo conteúdo bíblico, como literatura, conferências, cursos teológicos e recursos digitais.
Acesse e encontre no nosso site nossas ações ministeriais e centenas de recursos gratuitos. Visite ministériofiel.com.br e cresça juntamente conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus.